Que bom nós estarmos juntos em mais uma celebração da CCA, Comunidade Cristã Amor, aqui no Mogi Moderno. Você é muito bem-vindo e agora nós vamos ter um tempo com a Palavra de Deus. E nós estamos estudando, sobre o Espírito Santo e estamos trazendo 6 mensagens até o dia 31 de maio, quando será o domingo de Pentecoste. Nós estamos estudando rumo ao Pentecoste. E hoje nós já vamos entrar na 4ª mensagem dessa série Rumo ao Pentecoste. E hoje nós vamos estudar sobre os dons do Espírito Santo. Mas antes gostaríamos aí de orar, ok? Senhor, nós nos colocamos, ó Deus, na Tua presença santa. Ó Pai, nós valorizamos a Tua palavra, ela é tão importante para nós, tão essencial para edificar a nossa fé, para iluminar o nosso entendimento. E nesta hora, Senhor, que o Teu Espírito tenha total liberdade para nos instruir, para esclarecer, decodificar esta palavra para nós. Senhor, que os nossos ouvidos sejam receptivos, os nossos corações estejam escancarados para receber a Tua palavra e haja uma disposição para vivenciá-la. Senhor, nós te agradecemos pela liberdade e oportunidade que temos de nos expor a Tua palavra e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós convidamos aí você também para estar acessando, os seus contatos, seus amigos, para que possam também se expor à palavra de Deus, possam se expor a esta celebração, ok? E você pode também fazer contato conosco aí através do nosso chat. Eu gostaria de ler um texto primeiramente, para nós embasarmos, a nossa palavra em cima do que está escrito na Bíblia Sagrada. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, é o capítulo que fala a respeito dos dons espirituais. E eu vou ler alguns versículos aqui. 12, versículo 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Então, Paulo aqui está dizendo aos irmãos da igreja em Corinto que ele não quer que eles ignorem a respeito dos dons espirituais. E depois, no versículo 4, ele diz: há diferentes dons, tipos de dons, mas o Espírito, com letra maiúscula, referindo-se ao Espírito Santo, é o mesmo. E depois, no versículo 7 em diante, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Então, o dom é dado visando o bem comum, da família de Deus, da igreja local. E pelo Espírito, então, pelo Espírito Santo, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito Santo, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia,
a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, Espírito Santo, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, baseado aqui nesse texto que acabamos de ler, então nós estamos vendo que os dons, né, do Espírito Santo, as manifestações dos dons espirituais, são capacitações dadas aos crentes, porque veja bem, tem que ser ao crente, porque é o Espírito Santo quem vai conceder esses dons. E o Espírito Santo só vem habitar em nós a partir do momento em que nós cremos em Jesus e recebemos o Espírito Santo para habitar em nós. Então, precisa nascer de novo espiritualmente, precisa crer em Jesus, precisa fazer confissão a respeito da sua fé em Jesus, para que você possa receber esses dons do Espírito Santo. E esses dons, então, eles devem ser praticados em maturidade espiritual. Então, é importante que essas manifestações, elas aconteçam em meio a um crescimento espiritual, a obediência à palavra de Deus, né? Para que não seja motivo de escândalo para outras pessoas. Porque as pessoas, elas recebem a manifestação do dom, mas elas também olham para o canal humano. Elas também olham para a pessoa e muitas vezes veem coisas que decepcionam. Então, uma coisa é você receber o dom, manifestar o dom. Outra coisa é você ter o fruto do Espírito e você crescer espiritualmente. Então, necessariamente, às vezes a pessoa não está ligado, né, à maturidade, a manifestação do dom. E isso às vezes confunde muito, né, as pessoas. E você, a partir desta palavra que foi lida, você crê que você também é canal para o Espírito Santo colocar essas manifestações espirituais? Então você precisa crer, você precisa querer, você precisa buscar, você precisa pedir para poder receber. E algo que também fica muito claro no texto aqui que nós lemos, é que é para o bem comum, né? Isso é para que todos sejam abençoados. Então, quando acontece a manifestação ou as manifestações dos dons espirituais, então, naquela reunião, naquela celebração, onde isso está acontecendo, as pessoas que estão ali, elas são abençoadas. Estes dons não são concedidos para vanglória pessoal, não são concedidos apenas para benefício pessoal, mas para abençoar outros, e principalmente quando nós estamos reunidos. Então, os dons, eles são dados, sim, para abençoar pessoas. Primeiramente, na reunião
né, da igreja local, na celebração, nos cultos. Mas também é claro que os dons também podem ser usados no evangelismo, né, para você revelar, convencer, trazer realmente confirmação da palavra de Deus quando você está evangelizando alguém, quando você entra numa casa de paz, quando você está no seu ambiente de trabalho e pessoas ali estão necessitadas, precisam receber um toque sobrenatural de Deus. Então você é esse canal que Deus vai usar ali onde você estiver. Agora, o exercício desse dom, ele tem que estar embasado, respaldado, fundamentado no amor. O amor deve ser o alicerce para o exercício dos dons espirituais. Isso é fundamental. Então, nós temos aqui algumas orientações, né, do próprio apóstolo Paulo acerca do exercício dos dons espirituais. Então, ele recomenda o amor, ele recomenda também que todos devem buscar, devem desejar, devem pedir para que realmente o Espírito Santo conceda. Por exemplo, você está numa reunião, seja de célula, seja uma reunião ministerial, seja uma celebração, ou você está lá na sua mesa de trabalho e de repente você olha do lado e você vê uma pessoa, né, ali conhecida sua, precisando de uma palavra de Deus, de um toque sobrenatural, né, que venha do Senhor. Então você faz aquela oração relâmpago: Senhor, me usa, né? Me usa para eu abençoar esta vida, me usa para eu tocar esse coração, revela, Senhor, o teu amor e o teu poder a essa pessoa. Então você está ali como um instrumento disponível para o Espírito Santo te usar. Não é assim, eu vou ao culto, eu vou à celebração, o que eu vou receber? Eu quero chegar lá e receber. Senhor, usa os irmãos para que eu receba. Não pode ser esse tipo de oração egoísta, mas pelo contrário, Senhor, me usa para abençoar os outros. Eu quero ser um canal nas tuas mãos. Senhor, derrama sobre mim da tua unção e toca vidas neste lugar. É o contrário, né? Você se doando, você se colocando à disposição do Espírito Santo. É isso que nós devemos ter sempre, né, dentro de nós. O amor ao meu semelhante, o amor ao meu irmão em Cristo, a família espiritual, aos meus colegas de trabalho, no meio da minha parentela, por onde nós formos, quando isso for possível, né? Nós estaremos abençoando vidas através destes dons. E isso é que é ser uma pessoa profética. Uma pessoa profética é uma pessoa que é usada pelo Espírito Santo nos dons, nas manifestações dos dons espirituais para tocar sobrenaturalmente outras pessoas. Então, todos os cristãos, todos os crentes em Jesus Cristo têm um ou mais dons. Então, você pode ter um ou ter mais. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, e esse vai ser o tema da nossa sexta mensagem, nós somos capacitados, né, pelo Espírito Santo a orar numa língua espiritual. Não é uma língua aprendida, não é português, mas uma língua que vem pelo Espírito Santo. E quando nós oramos em línguas, a nossa fé
é edificada, é fortalecida. Então, busque principalmente o batismo no Espírito Santo e busque falar em línguas, porque isso é essencial, é muito importante para o canal que o Espírito Santo vai usar, né? E há muitas coisas que podem ser ditas, depois nós vamos falar rapidamente sobre os dons e você vai entender o porquê é tão importante falar em línguas. E estes dons, então, são concedidos pelo Espírito Santo, pela vontade soberana do Espírito Santo. Não depende de eu escolher, Espírito Santo, eu quero esse dom, eu quero aquele, não. Esse aparece mais, então é esse que eu quero. Não. Primeiro que tem que haver humildade. O Espírito Santo vai nos dar aquilo que ele achar que é importante naquele momento, naquela circunstância, naquele ambiente. É segundo o que ele quer, não é segundo o que eu ou você possa querer. Então nós não escolhemos os dons de certa forma, ele vai nos dar aquilo que ele achar melhor para nós, né? Então, uma pessoa não tem todos os dons. Uma pessoa, só ela, não possui todos os dons. O corpo de Cristo, que é a soma, né, das pessoas, aí sim o corpo tem todos os dons, manifestando através desse, daquele outro, às vezes em outro país, nós somos também alcançados, abençoados, né, pela manifestação dos dons. Então, cada um também é instruído a ficar satisfeito com o dom que recebeu, com aquilo que recebeu. Não pode ficar choramingando. Senhor, o Senhor me deu isso, mas lá para o outro, o Senhor deu aquele lá, aquele dom, né, mais chamativo. Isso é criancice, isso é imaturidade, isso não pode acontecer no nosso meio. Aquilo que ele nos der, sejamos gratos, né? E deixemos o Espírito nos usar para que ele possa até mesmo nos conceder mais. Então, nós não podemos usar os dons para a nossa própria gratificação, para a nossa própria exaltação. O único que deve ser exaltado é aquele que tem o dom e aquele que concede, aquele que distribui, que é Deus mesmo através do Espírito Santo, né? Então nós temos também que ter muita sabedoria no uso desses dons espirituais. E vamos considerar alguns pontos, e alguns aqui até já falamos, né? Que os dons são dados a alguém para benefício dos outros. Então, o único dom que é para o seu próprio benefício é orar em línguas. É falar em línguas. Esse é para você e edifica a sua fé. Os outros dons, todos, são para as outras pessoas, não para você. E também a pessoa ter os dons, ser usada nos dons, isso é maravilhoso, mas ela deve buscar, acima de tudo, o fruto do Espírito e exercitar os dons espirituais num caráter que está sendo transformado. Nós temos que mostrar para as pessoas, revelar para as pessoas que realmente nós estamos buscando o crescimento espiritual, a transformação espiritual. Não basta ter dons. O fato de alguém ser usado nos dons não é prova de que essa pessoa é mais crente do que outras.
O que mostra que nós realmente somos pessoas que andam junto com o Senhor, que estamos ali alinhados com o coração do Pai, é o fruto do Espírito que mostra isso. O fruto mostra a nossa maturidade, mostra a nossa intimidade com o Senhor. Os dons não necessariamente, né? Porque às vezes a pessoa, ela é usada em dons, mas o seu caráter deixa muito a desejar. Então, isso pode acontecer, né? E nunca se deixe ser tentado para ir para o lado do orgulho, né? Da autoglorificação. Glória só a Deus, nenhuma glória para nós. Não temos méritos nenhum em nós mesmos. É a graça de Deus que realmente nos concede esses dons. E nós vamos falar aqui sobre os dons manifestacionais, que são 9. E eu vou trazer para vocês aqui em 3 grupos, né? De 3, tá? 3 grupos de 3, que vai dar um total de 9 dons. E então esses dons, eles são concedidos aos crentes para que realmente a palavra que é anunciada, a palavra que é pregada, ensinada, né? O evangelismo seja seguido de sinais e maravilhas. Então Jesus, ele pregava, ele ensinava, mas ele também era usado nos dons espirituais. Então, isso realmente confirmava a palavra que Jesus pregava. Então, as pessoas realmente, elas se quebrantavam e se abriam para receber essa palavra. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, diz: porque o nosso evangelho, aqui é Paulo falando, não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Então, os sinais vêm confirmar que de fato a palavra é de Deus, que Deus está naquele lugar, que Deus está confirmando o que o pregador está dizendo, né, o que está sendo ensinado. É isso, para isso que os dons servem. E então, como dissemos, não tem nada a ver com merecimento, não tem nada a ver com o caráter da pessoa. O caráter é um trabalho à parte, que deve ser feito junto, né? Enquanto você está sendo canal para Deus te usar, você também está se esforçando para apresentar o fruto do Espírito que nós já vimos no domingo passado, né? O fruto do Espírito com os seus 9 aspectos, realmente confirmando que o nosso caráter está se assemelhando ao caráter de Jesus. E também, como vimos, também essa manifestação é dada visando o bem comum. Então, numa reunião, quando vem a manifestação de algum dos dons, ou de mais do que um dom, é para abençoar quem está naquela reunião, é para tocar vidas ali, é para trazer um benefício às pessoas que estão ali. E o Espírito Santo conhece todas as pessoas que estão naquele lugar, e ele vai falar com quem ele quiser e da maneira como ele quiser, usando o canal humano, o crente, né, que tem o Espírito Santo. Então vamos falar do primeiro grupo de 3 dons, e eu gosto de dizer assim, são os dons de revelação. Então, primeiro grupo, dons de revelação. E aqui 3 dons fazem parte
desse grupo dos dons de revelação, que é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos. Então, estes 3 dons, eles revelam alguma coisa. E está lá no texto que nós lemos, né, de 1 aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Então, esta sabedoria não é a sabedoria humana, não é o que vem pela inteligência do homem, mas esta sabedoria vem de Deus. Nós sabemos que Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele tem toda a sabedoria. Então, uma partezinha da sabedoria de Deus é enviada, transmitida pelo Espírito Santo ao canal humano. Então, a pessoa que está sendo usada nesse dom, ela fala a alguém, ou ela fala para as pessoas naquela reunião, palavra de sabedoria. Ela traz algo que vem da mente de Deus, algo que vem lá do Senhor mesmo. Então, é algo que não poderia brotar dela mesma. E então ela transmite essa palavra ali para uma pessoa, para a plateia, ou para todas as pessoas que estão naquela reunião. Então, não é algo que a pessoa estava estudando, estava ali, né, debruçada sobre aquele assunto, não. Ela vem. É algo que vem e entra na sua mente, e a sua mente transmite às pessoas que estão ali através da fala, né? Através da palavra, ok? E depois nós temos a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento está no mesmo texto, no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, também no versículo 8, e diz: pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, então, é dada. E esta palavra de conhecimento é uma capacitação sobrenatural, todos os dons são sobrenaturais, né, que vem pelo Espírito Santo, é dado ao canal humano para transmitir ou a uma pessoa ou a todas as pessoas que estão naquela reunião, dependendo do assunto. Então, essas pessoas vão compreender que aquilo que está sendo dito realmente vem, né, pelo empoderamento do Espírito Santo àquele canal humano. E a palavra de conhecimento, ela, por exemplo, flui muito no mestre, a pessoa que está ensinando, a pessoa que está pregando, porque de repente você está num assunto e você vê que você se desvia para outro assunto, ou toma uma outra vertente, e você diz, mas por que eu estou indo por esse caminho? Por que eu entrei nesse assunto agora? E de repente não é porque você quis, né, abordar aquele assunto, mas geralmente no final da reunião, né, alguém chega para você e diz, olha, você falou tudo que eu precisava ouvir, você contou a minha vida, você tocou em áreas da minha vida que eu nunca falei com ninguém, como que você podia saber disso? Percebe? Então é a palavra de conhecimento, porque Deus
na sua onisciência, ele conhece tudo, ele sabe tudo. E uma partezinha da sua onisciência, do seu conhecimento, é transferido ao canal humano para tocar outra pessoa, para abençoar as vidas que ali estão. Então, tudo com um propósito de abençoar. Tudo movido pelo amor que Deus tem por nós, né? Pelas pessoas numa reunião. E esse conhecimento também pode se referir a fatos do presente ou do passado. Então, a pessoa pode receber, sim, né, uma revelação sobre algum fato que esteja no presente ou no passado de alguma pessoa, ok? Então, nós precisamos aí entender, né? Eu vou falar hoje rapidamente, mas você pode estudar isso com mais detalhes. Depois, dentro dos dons de discernimento, de revelação, nós temos o dom do discernimento de espíritos. Discernimento é o que discerne, é o que vai entender que espírito está por detrás daquela situação, ação, daquele acontecimento. Quem é que está falando? É Deus falando? É o Espírito Santo? É uma pessoa humana? É um espírito demoníaco? Então nós precisamos discernir a fonte, de onde vem aquela manifestação, se vem pelo Espírito de Deus, se vem pelo canal humano, se vem por um espírito demoníaco. Isso é muito importante para nós não sermos confundidos. Também nós temos os dons de fé. E aqui também temos 3, né? O dom da fé sobrenatural, a fé para milagres, a fé para sinais. Então, não é aquela fé para salvação, aquela fé que a pessoa precisa exercer para dizer: eu creio em Jesus e eu confesso Jesus como o meu único Senhor e Salvador pessoal. Não, esta fé é uma fé sobrenatural e é uma fé para milagres, para sinais, para maravilhas. Então, isso é dado aí pelo Espírito Santo. E você vai receber no momento em que Ele quiser conceder a você. Depois, dentro dos dons de fé, nós temos os dons, está no plural, de cura. Né? Então, é uma habilidade, capacitação de impor as mãos ou de dar um comando para que determinada enfermidade seja curada numa pessoa ou em várias pessoas, né? Numa mesma reunião. Enfim, há várias maneiras desse dom acontecer. Então, também é um sinal, né? Um sinal da presença e do poder de Deus ali naquela reunião. Terceiro, operação de milagres. Bom, milagre já diz tudo, é milagre, né? Então, para operar milagre, nós precisamos aí da fé sobrenatural, do dom da fé, para que isso possa acontecer. E nós temos o relato de muitos milagres, né, que aconteceram não só no ministério de Jesus, mas no ministério dos apóstolos, né? O livro de Atos revela, conta, né, sobre esses milagres. Depois nós temos 3 dons vocais. Então, por que vocais? Porque eles falam. É através da fala que acontecem esses dons. E aí nós temos o primeiro, que é o dom de profecia. Esse dom de profecia, ele tem 3 finalidades, que Paulo deixa bem claro também, lá em 1 Coríntios, capítulo 14. Né? Esse dom vem para edificar. Edificar quer dizer levantar, construir.
Esse dom vem para consolar. Então, consolo. Então, é uma palavra que traz consolo, é uma palavra que edifica as pessoas que estão ali naquela reunião. E ele vem também para encorajar, encorajamento, né? Também está lá um espírito de desânimo, né, numa pessoa ou numa congregação, por circunstâncias, por dificuldades, então vem a manifestação desse dom para encorajamento, né, da igreja local, das famílias, das pessoas que ali estão. Então a finalidade é essa. Agora, não podemos confundir, né, com a profecia, que é algo que acontece através do ministério do profeta, né, das pessoas proféticas. Então, a profecia, sim, ela vai sempre se reportar a um fato que está no futuro, algo que ainda vai acontecer, algo que está registrado, mas que ainda não ocorreu, ainda está no futuro. Mas aqui o dom de profecia é para edificar, encorajar e consolar. Então, veja, não tem nenhum aspecto aí futurista, mas edificação, encorajamento e consolo. Esse dom é um dom recomendado pelo apóstolo Paulo para que ele aconteça nas nossas reuniões, para que as pessoas sejam edificadas, consoladas e encorajadas. Depois temos o dom de línguas. Então, é uma habilidade de falar uma língua que é dada pelo Espírito Santo, não é uma língua aprendida, não é uma língua morta, não, é uma língua que vem de Deus, que vem do Espírito Santo, e quando você fala, ora em línguas, você edifica a você mesmo. Então, esse é o único dom que é para você. E aqui eu chamo a sua atenção, se você já foi batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, como anda ao seu tempo de oração em línguas? Você continua orando? Você continua se edificando? Você continua fortalecendo a sua fé? Isso é muito importante, né? Porque de repente nós recebemos um dom, mas dali a pouco nós não damos mais nenhum valor a esse dom e nem exercitamos mais o dom. Então, não temos que praticar. Temos que sempre estarmos orando em línguas para edificar a nossa fé. Nós precisamos de fé, fé para milagres, fé para sinais, fé para maravilhas, fé para mudar circunstâncias. Então, uma maneira de você fortalecer a sua fé é orando em línguas. E o terceiro dom vocal é interpretação de línguas. Então, quando você ora em línguas, você não entende o que você está orando, né? O Espírito Santo que te concedeu sabe o que você está orando. Deus também sabe o que você está orando, mas você não sabe, quem ouve à sua volta não sabe e nem os demônios sabem. Então, eles não podem interceptar a sua oração em línguas. Agora, precisa de um segundo dom para que venha o conhecimento. Então, aí precisa do dom de interpretação de línguas. É interpretação, não é tradução, ok? Então, veja que o dom de interpretação é a capacitação que vem pelo Espírito Santo para que ou a mesma pessoa que orou em línguas receba a interpretação, ou uma outra pessoa, ao ouvir aquela oração em línguas,
ela traz a interpretação. Então, quem estiver no ambiente vai ser abençoado porque houve interpretação. Por isso, aqui uma recomendação. Se nós estamos numa reunião pública e alguém começa a orar em línguas, alto, né, em voz alta, e não há ninguém para interpretar, ninguém se levanta para interpretar o que está sendo dito, então é melhor que esta pessoa se cale e sente, porque não está edificando as pessoas naquela reunião, porque eles não estão entendendo o que está sendo dito. Percebem? Então, a oração em línguas, sem a interpretação, num ambiente público, ela não deve acontecer, porque deixa as pessoas sem nenhum entendimento. Seria melhor falar em português, que aí todos vão entender, ok? Então, Paulo diz que tudo no culto deve ser feito com ordem, né, com decência. Não pode levantar 10 ao mesmo tempo, orando em língua, sem interpretação, porque aí vira uma confusão, as pessoas não estão entendendo nada. É diferente de você estar numa reunião de oração, de intercessão, e o líder diz: olha, vamos fazer um aquecimento aqui espiritual. Vai todo mundo orar em línguas, mas ninguém está prestando atenção no que o outro está orando. Cada um está orando por si mesmo. Então, aí sim, não há problema. Mas onde nós temos pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem a palavra de Deus, não sabe o que é isso, nós escandalizamos. Então é melhor falar em português para que todos entendam, do que falar em línguas e deixar as pessoas sem nenhum entendimento, não é verdade? Então, o alvo sempre das manifestações dos dons é a saúde espiritual do corpo de Cristo naquele lugar. É abençoar as vidas que ali estão. Então, nós precisamos, sim, ser canais de Deus para abençoar as pessoas. E também Deus nos dá os dons, o Espírito Santo nos concede os dons para nós glorificarmos o nome do Senhor, né? Revelar que Deus está naquela reunião, que Ele está presente, que Ele se importa com as pessoas e Ele quer abençoar. Nós estamos também servindo as pessoas quando estamos sendo usados pelo Espírito Santo. E também evidenciamos, né, uma vida cheia do Espírito Santo através do fruto, né, do fruto do Espírito no nosso caráter, e também o serviço ministerial que nós praticamos, né, para abençoar o corpo de Cristo. Então, nós precisamos também entender que os dons, eles devem ser, sim, operados no meio, na igreja local. Então, você precisa estar numa igreja local para que você possa ser um canal de bênção ali naquele lugar. Não é um ministério isolado, né? Você sozinho. Não, você precisa estar numa igreja local para ser canal para o Espírito Santo usar em dons espirituais para abençoar o corpo de Cristo naquele lugar. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por toda a ferramenta que o Senhor nos concede, e os dons espirituais são ferramentas preciosas que o Espírito Santo usa para tocar vidas, para abençoar a nossa família espiritual, para confirmar a tua palavra. Ó Deus,
para confirmar a tua presença naquela reunião. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por toda essa capacitação que nos é concedida, não por merecimento próprio, mas por causa do teu amor pelas pessoas, por causa do teu amor, Senhor, para suprir necessidades, ó Deus, para se revelar às pessoas, para confirmar a tua presença, Senhor, naquela reunião. Nós te agradecemos, ó Deus, e nós oramos, Pai, para que venha um Pentecoste poderoso, Senhor, sobre as nossas vidas. Prepara-nos para receber, Senhor, esse mover que vem do céu, esse mover do teu Espírito, que nos capacita, Senhor, a sermos mais efetivos, mais poderosos, Senhor, para abençoar as pessoas. Pai, dá-nos um coração de servos, dá-nos um coração, Senhor, humilde, e que toda a glória, todo louvor sejam dadas ao Senhor. Que nós não fiquemos com nenhuma glória, Pai. Nada que te pertence. Ó Deus, nós queremos diminuir e que o Senhor cresça através de nós. Nós te agradecemos pelos dons concedidos, pelo Espírito Santo à frente, Senhor, da distribuição desses dons. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos dizer para você que se você quer fazer uma decisão por Jesus, uma decisão de se batizar, uma decisão de participar de uma célula, hoje nós estamos com a célula online, você pode aí acessar, pode falar conosco, né, para que nós possamos te orientar, te ajudar, como for possível, nós estamos aqui à sua disposição. Ok? Deus abençoe ricamente todos vocês. Amém.